Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para mais uma discussão com os meus irmãos da direita aqui, Felipe, Everson, meus irmãos do lado esquerdo, Daniel e Cris, e estamos aqui para poder aprender um pouco mais a respeito de política, um pouco mais a respeito do envolvimento do cristão na política. E gostaria que você participasse conosco dessa jornada, desse bimestre aí. Vamos estudar juntos vários aspectos. E eu gostaria de frisar sempre um versículo, Provérbios 29:2, por favor. Dani, lê pra gente a importância de estar atento à política, envolvido e trabalhando nisso também. Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Novamente, Dani. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Amém. Queria orar para que nós começássemos mais um período bem especial, que seja produtivo para a minha vida, para a nossa vida, para a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse momento, pela oportunidade que temos de conversar a respeito de algo tão importante, algo tão sério, e algo que nós, cristãos, por muitos anos ficamos de lado, não querendo nos envolver. E podemos ver biblicamente a importância de um cristão vocacionado estar envolvido com as coisas do Estado, com a política em si, com a política da cidade, com a política do Estado, com a política do país. Então pedimos a Deus sabedoria do Senhor para cada um de nós, cada ponto colocado, cada colocação, que possa ser esclarecedor para o meu irmão, para a minha irmã que está nos vendo e nos ouvindo. E que possamos, neste fim de ano, uma eleição tão importante para o nosso país, votar de maneira consciente, glorificando ao Senhor, sim, com o nosso voto e com a nossa Amém. Participação. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nesse período nós estamos estudando bastante, lendo bastante. Eu gostaria de deixar com os irmãos, algumas literaturas que estamos tendo como base. Um livro muito bom do pastor Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Um livro excelente, leitura boa, fácil. Um outro livro também que a gente está tendo como base, aí já é uma leitura mais pesada, Brasil Polifônico, de Davi Lago. Também sim, temos tido base esse livro, tá? Pastor Everson está com um livro que também tem estudado. Visões e Ilusões da Política, né? Esse aqui é de David T. Koizes. Visões e Ilusões. Visões e Ilusões Políticas. O Felipe também tá com um livro do menino deputado, né? Sim, candidato a deputado. O Cristão e a Política. Tá um livro muito bom, muito conhecido. Depois eu coloco na descrição o livro certinho, eu não trouxe, tá? Mas aí eu peço pro Carlos colocar na descrição. Muito bom, muito bom. O menino tem abençoado muito a minha vida e creio que vai abençoá-los também. O Cris também tá com uma literatura boa. Eu tenho usado um livreto, né, do Dr. Gilberto Garcia, O Direito Nosso de Cada Dia. Ele é advogado, escritor, professor e tem sido bem bacana, uma leitura rápida, recomendo para quem quiser. A ideia de estarmos aqui, irmãos, é o seguinte, é trazer para cada um de nós, para nós e para os irmãos que nos ouvem, uma consciência política cristã, né? Não é indicar, vote naquele outro, não. É trazer uma consciência política. Por isso estamos orando, estudando, para que nós possamos, né, principalmente, além de todos esses livros, a palavra de Deus como nosso norte, para que a gente possa influenciar, né, essas pessoas, para que a gente possa ser influência no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. E por falar em estado, eu quero começar a primeira pergunta, pode ser, Daniel, para você. A gente vai traçar em linhas gerais o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do cidadão? Aí sim, em contrapartida, qual é o papel da igreja e qual é o papel do cristão? Tá? E se tivermos tempo ainda nessa aula, nós vamos entrar num tema bem interessante. Quais aspectos o Estado tem invadido o território da igreja
e quais aspectos a igreja tem tentado invadir território e competência do Estado, tá? Então, Daniel, vamos lá? Bem, o Estado é a forma que a sociedade pensou em se organizar, em se estruturar. Então, ela pensando em duas principais finalidades. Primeiro, garantir a liberdade individual, especialmente a segurança dos seus cidadãos. E segundo, promover aquela estrutura para o bem comum do seu povo. Então, se a gente pensar que a sociedade primeiro se formava, se organizava em famílias, que depois viravam tribos. Então, em cada tribo ali tinha o seu chefe, tinha a sua regra, a sua forma de viver. Só que quando vinha uma ameaça externa, quando vinha um povo de fora, eles não tinham capacidade numérica, militar, de se defender. Então, eles pensavam, não, vamos juntar com outras tribos e vamos formar aqui uma sociedade mais forte. Uhum. Então, primeiro pensando nisso, nas ameaças externas, e depois, como que a gente vai organizar agora que a gente está várias tribos unidas, só que cada um tem a sua legislação, cada um tem as suas regras. Então, vamos fazer uma regra única aqui, comum. Então, para pacificar os conflitos decorrentes dessa união, seria a segunda parte desse primeiro ponto, garantir a liberdade individual, a segurança para o que vem de fora, para as ameaças externas e para a ordem do que está de dentro. Sim. E já que tem essa organização, essa estrutura, vamos pensar então no bem comum, pensar em como melhorar a situação, a vida dos cidadãos, do povo que estão ali. Sim. Essas são as finalidades, o papel do Estado. Então, Montesquieu fala essas duas principais finalidades. Sim. Garantir a segurança, que é a liberdade individual, e o bem-estar dos seus cidadãos. Agora, como que vai fazer essa garantia do bem-estar? Então, vamos pensar, cada Estado vai pensar em direitos que ele acha importante, que acha fundamentais defender. Então, um Estado menor vai pensar especialmente em vida, em liberdade. Um Estado maior vai começar a pensar em educação, em saúde. Mas aí já tem uma próxima aula. Uhum. Entendi. Agora, Dani, eu estava lendo aqui o Franklin e ele fala a respeito com relação ao Estado, a competência do Estado, e muita gente entende Romanos 13 como sendo algo opressor, de que o Estado e as autoridades elas são intocáveis, né? Mas ele esboça aqui algo bem interessante, que até o próprio Estado, Deus dá limites, né? Sim. Em que o magistrado, em que o político, em que o governador, em que o presidente, em que o prefeito, ele tem limites de autoridades, e esses limites têm que ser respeitados de acordo com a própria palavra de Deus. Sim. Limites esses de o quê? Praticar o bem e coibir o mal, não fazer o que é mal. Sim. E ele coloca uma posição do Estado e da autoridade como servo do povo. Irmãos, olha que interessante. Então, a autoridade instituída por Deus, e lá fala que eles são os magistrados e líderes, quando fala Romanos 13, são ministros, são diáconos, né? A palavra no original ali, olhando naquele Oliver Tree, é diáconos que servem as pessoas. Ele até brinca lá e fala o seguinte: então, quando eu saio do poder público e vou para o povo, eu sou promovido. Eu sou promovido a patrão. A patrão. Porque o povo, de certa forma, está lá para ajudar o Estado a governar, né? Então, quando o tema do tema é contra a idolatria do Estado, o Estado não pode ser idolatrado. O Estado está lá, como você falou, para ser um apoio, calço para o cidadão, para o povo. Né? Legal. O Estado ele nem pode ser idolatrado, e o Estado também não pode ser idólatra. O idólatra, de uma certa forma, o Estado... O idólatra é aquele que tem um Deus, né? Ou que coloca algo no lugar de Deus, né? Então, quando o Estado é idolatrado, o Estado vira Deus. Quando o Estado idolatra, ele impõe o seu Deus. Né? Então, aí um grande perigo do Estado ter fé. É perigoso o Estado ter uma fé, porque quando o Estado tem uma fé... Quando ele não tem fé, ele pode ser idolatrado, mas se ele tem fé, ele pode ser idólatra e empurrar, né? Aqui do livro David T. Koizes, ele fala uma frase interessante, né? A palavra idolatria pode parecer meio provocativo nesse discurso contemporâneo, mas significa que uma religião
pode estar fazendo reivindicação da verdade, reservada para as outras crenças. Então, toda crença pensa que está crendo na sua verdade. Se o Estado tem uma crença, ele vai impor a sua como verdade. E já deixou de ser Estado. Interessante. Vai querer ser idolatrado, né? Como já existe hoje, né? Os países islâmicos, Sim. o hinduísmo na Índia, né? São países onde o Estado e a religião fizeram uma fusão, entendeu? Então, se você não é muçulmano ou hindu, você é condenado à morte, né? Perseguido, né? Sim. Porque existe essa fusão, né? Do Se Estado confunde o papel, né? Exatamente. O Estado que define quem vai ser o chefe da igreja, quem vai ser o bispo, Sim. quem vai ser... O Estado está crendo já. Ele já começou a crer. E cria doutrina, né? Sim. E cria doutrina. Sim. E regra para a igreja, quando começa a se envolver nessas coisas. Uhum. Dentro da definição de Estado, o papel do Estado, aí dentro do Estado, o Estado comanda alguém. Comanda quem? O cidadão. Cris. Qual é o papel do cidadão? Então, hoje a gente tem vivido um tempo de prevalência do direito, né? Então, todo mundo tem um direito. E o nosso parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente indicados, né? No termos desse artigo. E em nosso país está em vigor, então, um sistema de democracia. Por isso, nós somos periodicamente convocados para ir às urnas, para fazer essa escolha. Então, diante dessa condição, o povo, e bem denunciado nesse livro, a gente perdeu a percepção de que Deus, ele é um excelente governante. A gente adotou o Estado para fazer isso. Sim. Então, nós trocamos. Simplesmente fizemos isso. Então, hoje eu sou carente dos serviços do Estado. Então, quem tem que promover essa segurança toda, saúde, educação, eu não sou mais um dependente de Deus. Eu nem peço a Deus, eu vou cobrar do Estado. Então, houve uma troca muito, muito grande nesse sentido. Sim. E aí eu gosto de lembrar de uma história muito, muito bacana, que é do Jotão. Vocês lembram dessa historinha aí, de 1 Samuel? Sim. 8:7. O povo estava querendo... A gente tratou disso, né, na aula anterior, que o povo queria uma mudança, né? Queria deixar de ser governado por Deus, queria um rei para governar. E aí acontece que Abimeleque se apresenta. Então, o Jotão, ele é um sobrevivente de uma matança provocada por Abimeleque, que mata 70 lá dos irmãos dele. E ele, escondido, sobrevive. Só que ele sobe a um monte e lá ele conta uma história. E nessa história ele fala de um encontro de árvores, escolhendo alguém para reinar sobre eles. E aí ele vai... as árvores procuram a oliveira, procura a figueira, procura a videira, mas todas essas árvores falavam assim: mas a oliveira, né, do meu óleo é muito apreciado por homens. Por que já que eu sou tão apreciada pelos homens, para que eu vou ficar perdendo tempo com árvores? Enfim, as árvores vão e procuram o espinheiro. E o espinheiro fala: é agora, pode deixar que eu governo, que eu reino sobre vocês. E o que acontece então? Essas árvores são reinadas por espinheiros. E trazendo para nós aqui, muitas vezes a posição ruim de um cidadão em não ter consciência da sua escolha pode colocar lá um espinheiro. Sim. E nós ficarmos só sendo machucados pelos espinhos, né, desse mau governo. Mas a gente precisa não ficar muito preso a isso, de ficar só dependente do Estado e entender essa separação, que é o que nós vamos caminhar, né, nesse estudo aí. Buscar o governo de Deus para nos orientar na escolha do governo do Estado. Sim. Sim. Agora, olha que interessante, Cris, você falou, quero colocar um pouco de pimenta aí na nossa conversa sobre a responsabilidade do cidadão agora. Ele falou do cidadão na escolha, e a gente sempre joga a culpa no Estado. Não porque o Estado que é culpado, não porque é o presidente, não porque é o prefeito, não porque são essas leis. O que nós fazemos
em prol das pessoas. Eu digo nós, aí não como cristãos, porque como cristãos nós fazemos por amor a Deus e aos irmãos, né? Amar a Deus é amar ao próximo. Mas o cidadão, por exemplo, que não é cristão, ele pode ser prestar serviços à sociedade. Então você olha, por exemplo, no Brasil não tem quase isso. Você olha nos países de primeiro mundo, pessoas que prestam serviços à sociedade de graça. Você olha em países de primeiro mundo, prefeitos que não recebem, vereadores que não são remunerados. No podcast ali ele fala de uma cidade dos Estados Unidos em que 4 vereadores não são remunerados. Tem 19 mil habitantes na cidade. O corpo de bombeiro é formado por voluntários que fazem um rodízio. A ambulância foi dada pelos próprios cidadãos da cidade e o prefeito tem só uma ajuda de custo. Então, assim, o que dizer, né? Não está nem no nosso script aí, eu sei que depois da gravação vocês vão, né, me pegarem. Mas o que dizer a respeito, o que o cidadão comum, ele precisa também, por favor, gente, parar de só reclamar e o bracinho cruzado e fazer alguma coisa. Não sei se o nosso sistema brasileiro possibilita isso, no sentido de ter alguma coisa que eu posso fazer voluntariamente, sem interesse político, sem interesse financeiro, sem politicagem, em prol da minha Praia Grande, por exemplo. Hein? O que vocês... Eu creio que é o ideal, mas dentro do nosso sistema isso não é muito atrativo. Não é muito atrativo, por quê? Porque eu vejo que parece que há uma tendência natural ou exagerada do ideal. O ideal realmente é que o servo, o líder político, ele seja servo do povo, ele seja diácono do povo, e ele está ali realmente para servir o povo. Na essência da palavra é muito bonito, mas o povo como patrão do governador, o povo que é literalmente patrão do governo, né? Porque o governo está ali para servir o povo. Sim. Houve um exagero tão grande nesse patrão que, de fato, ele apenas aprendeu a sentar e esperar a produtividade do seu funcionário. Quem é o funcionário, no caso? O governo é o funcionário. Na medida que ele é o funcionário, eu adoto isso de uma forma total, que é um tipo reverso de totalitarismo também, porque aí o totalitarismo no total manda. O total manda e o total recebe. Se o total recebe, eu não sou estimulado a fazer isso que você falou. Eu não sou estimulado a ser um cidadão que produz. Eu não sou estimulado a ser um cidadão que serve a minha cidade, como você falou. Eu não sou estimulado a trabalhar em prol da minha cidade. Eu já pago para quem faça. E é literalmente isso. Nós pagamos, e infelizmente pagamos muito, claro, porque o nosso imposto é um dos mais altos do mundo. Então, adoecemos com isso e aprendemos, olha, já faço a minha parte, pago os meus impostos, então agora eu cruzo os braços em prol da minha cidade. É igual aquele marido que chega em casa e acha que se pagou as contas pode chegar em casa, pôr o pé no sofá e não fazer mais nada. Então, nessa... Olha aqui, ó o nosso editor aí. Vamos lá, Carlos. Sobre isso, tem um exemplo na Praia Grande, bem bacana. Não sei se vocês ouviram falar das formiguinhas da praia. Não. Uma pessoa se levantou um belo dia e falou: vou começar a pegar as sujeirinhas da praia. A prefeitura já faz um trabalho com os tratores e ela faz diariamente, começou a juntar. Chamou uma amiga, 2 amigas. Hoje tem mais de 200 pessoas pela Praia Grande diariamente colhendo as micro sujeiras da beira da praia. Fazendo um trabalho de serviço público remunerado de forma de graça. Sim, voluntariamente. Muito bacana isso daí. Então dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer. Eu lembro de uma frase de Martin Luther King, que ele dizia assim, que se preocupava muito mais com o silêncio dos bons do que com o grito dos maus. Às vezes a falta de atitude, de ação, desses que a gente espera ser os bons, das pessoas, do bom cidadão, ele se cala por causa da falta de incentivo, porque acredita que não vai ser ouvido. Então é isso, o bom cidadão, ele precisa se colocar, se fazer presente, visto, né? Sim. Pensando que o cidadão já financia o Estado,
ele já paga, talvez seja por isso mesmo. Ele encosta e fala, não, eu já estou fazendo minha parte, já estou pagando, eu quero que o Estado faça o seu serviço público. Só que, primeiro, não entrega qualidade no serviço público. A gente, como patrão, então, a gente não cobra bem nossos funcionários, não fiscaliza. E não fiscaliza pelos meios corretos. Fiscaliza, quando reclama de modo desorganizado. O baderneiro. E reclama, assim, a gente, numa conversa, numa mesa. Com um pouco mas, feito, né? sim, o povo não é acostumado a acompanhar sessões da Câmara. Sim. Onde seria o lugar de se reclamar, né? Onde seria o lugar de sentar com os vereadores, com os deputados e se reclamar. Realmente, as pessoas financiam e falam, não, agora eu já fiz minha parte. É que a gente acha que nunca as coisas vão mudar, né? Não vai mudar Sim, mesmo, sim. já que é assim, deixa assim. Legal. Felipe, ligado a isso, o Cris falou um pouco aí a gente sobre o papel do cidadão. Agora o papel do cristão aí, no caso, Sim. na sociedade e na política, do cristão. Então, alguns erros que a gente não pode cometer pensando nessa questão do papel do cristão na política. Então, queria indicar um livro para vocês, Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Depois a gente pede para o Carlos colocar esses livros aí na descrição. Muito bom, tá? Então, alguns erros que nós devemos evitar quando pensamos no cristão e a política, tá? Então, primeiro, o governo deve impor religião. Tá? Esse é um erro absurdamente perigoso. Por quê? Porque não há respaldo bíblico de se promover um governo evangélico. Né? De se promover um governo ditador evangélico ou ditador cristão, né? Aonde esse governo ele forçaria as pessoas a serem cristãs também. Mas isso vai de encontro à palavra de Deus, porque o evangelho não prega, a palavra de Deus não prega a imposição, né? E só um A parênteses fé não aqui, é né? dirigida à razão da pessoa. Quem coloca a fé no coração é o próprio Deus, né? E um parênteses aqui, né? Pensando nisso, João 18,36, realmente, se tem um rei na terra que poderia ter imposto, Sim. com poder mesmo divino, era Jesus Cristo. Ele é um que Exato, poderia sim. impor a fé do seu governo nesse mundo. Mas João 18,36, ele já fala assim, o meu reino nem é desse mundo. Mas ele era rei. De fato, ele era rei. Então, se tem um rei no planeta que poderia, com todo o poder soberano e mão de ferro, impor, Sim. não impôs. Sim. E aí a gente já percebe que todos os governos que imporam a religião, a gente já comentou aqui, Impuseram, né? que são os governos islâmicos, o governo hinduísta, né, da Índia, são governos opressores, porque eles forçam as pessoas a aceitarem essa imposição religiosa. Não é o caso no Brasil hoje, graças a Deus. Deixa eu por só isso. confirmar essa sua fala aí, Isaías 10, versículo 1 e 2. Diz assim, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Interessante. O governo que se perde aí, né, nessa condição. Legal. Então, nesse papel, nós não devemos impor religião e nem o governo pela qual nós instituímos deve impor religião, para não virar isso aqui uma opressão religiosa. Segunda, o governo deve excluir a religião. Esse é um outro absurdo, tá? Que nós devemos tomar muito cuidado. Outro extremo. É um outro exagero, eliminar a religião. Porque a religião, ela participa dos debates. Uma boa religião, ela faz parte de um debate político. Porque se a religião é o ato de servir as pessoas, a Bíblia fala muito sobre o servir, né? Jesus falou muito sobre o servir. E outra, você não pode bloquear a cultura religiosa de um país. Hoje nós somos um país de tradição cristã, certo? O nosso próprio calendário é um calendário, né? Vivemos hoje 2022 depois de Cristo. As repartições públicas, né? O Dani trabalha, existe lá o crucifixo, né? No Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Nós somos um país de tradição cristã. Até o nosso calendário é um calendário cristão. Exatamente. Ou seja, não há como excluir a religião da política. Isso não existe. E o nome da nossa maior cidade de poder econômico do país tem nome de santo. São Paulo. São Paulo, né? Verdade. Exatamente.
Então, primeiro, o governo não deve impor religião. Segundo, o governo não deve excluir a religião. Terceiro, todos os governos são perversos e demoníacos. Eu creio que esse é um motivo, irmãos, talvez o principal deles, do afastamento do cristão da política. A gente demoniza a política. E ao demonizar a política, a gente se afasta. A gente não vai numa sessão da Câmara, a gente não visita o escritório lá, o local, uma Câmara Municipal, para conversar com o vereador que foi eleito por nós. A gente não faz isso, seja ele cristão ou não. Porque muitos de nós entendemos que todos os governos, ou o governo em si, são perversos e corruptos. E aí a religião ela é tirada desses debates que existem entre a política e as ações sociais que existem na cidade. A política se afasta desses debates. A religião, né? Os cristãos, no caso. Sim. Ele fala um negócio interessante, o Frank, em cima disso, o Felipe, da teologia dos dois reinos. Interessante, dos dois reinos. O reino de Deus, que é a igreja, e o reino do mundo, com base no texto que fala, o mundo jaz no maligno. Uma percepção errada de que o Estado é o reino do mundo. Então, as escolas, o Estado, tudo que é governado politicamente é o reino do mundo, é o reino que jaz no maligno. Esse tipo de envolvimento cristão não deve ter. É uma teologia errada. Errada porque se isso fosse tão absoluto de envolvimento, se a fé cristã desejasse um envolvimento zero com a política, Jesus Cristo também não tinha dito em Mateus 22:15 para dar a César o que é de César. Ele diria assim, olha, dai a Deus o que é de Deus e não dê nada para César. É como o Felipe falou, se a gente demoniza demais a política, esse é o termo, né? Demonizou. Se a política é tão demoníaca, Jesus não teria mandado a gente se envolver de forma nenhuma. Nem mesmo pagando o tributo. É isso mesmo. Ou seja, é demoníaco, não se envolva, não dê nada, nem ore, nem participe, não frequente, não visite e nem pague, não dê tributo. Então, por que o Jesus, um rei soberano, não impôs a sua fé, e tinha poder para isso, mas não impôs, e ao mesmo tempo falou, pode dar para César o que é de César e continue dando para Deus o que é de Deus. Então parece que ele achou a linha do meio, de nem demonizar, né? Nem demonizar, mas também não trocar pelo verdadeiro reino, Sim. que não é desse mundo. Né? Então, recapitulando, o governo deve impor religião, erradíssimo. Zero. Tá? O governo deve excluir religião. Zero. Como cristão, isso é um pensamento errado. Os governos são perversos e corruptos, todos os governos são perversos e corruptos, ou seja, a política é perversa e corrupta. Zero. Errado também. O quarto, o cristão deve se dedicar a evangelizar e não a fazer política. Ou seja, a evangelização não elimina a responsabilidade pública Muito bom. do cidadão. Muito né? bom. É abordado aqui. Até porque a política não salva, queridos. Política por política não salva ninguém. Sim. Ajuda socialmente, sim. Mas não resolve tudo. Mas não resolve o problema da sociedade. Né? Por isso nós não estamos aqui nem só para evangelizar e nem só para fazer política. Porque política sem evangelização, ela não salva, não liberta e não nos permite, como cristãos, né, a sermos sal e sermos luz. Né? Então eu peguei esses 5 desafios a nós, cristãos. Tá? Não é uma imposição, nós não devemos ficar em silêncio. Tá? Nós não devemos nos afastar do governo ou nos dedicarmos só à evangelização e não à política, ou ao contrário, nos dedicarmos só à política ao invés da evangelização. E acontece muito disso hoje, né? Quantas pessoas são eleitas por nós, cristãos, que quando entram na política, se dedicam só à política e se esquecem que são cristãos. Entendeu? Isso é um perigo que a gente tem corrido hoje nos nossos dias, mas são alguns erros que nós não podemos cometer, né? Quando o cristão, então, não se atenta a esses pontos mencionados por você, Sim. Felipe, ele deixa de ser um cristão que faz uma boa política. Sim, irrelevante, sem relevância nenhuma. Na sociedade. E eu vou dizer para vocês que eu vivi muitos anos, eu gostaria que isso mudasse na minha vida, muitos anos irrelevante. Sim. Política é um assunto, agradeço o convite, né, essa roda de conversa aqui, porque política para mim até
algumas semanas atrás, era irrelevante. Eu, como um cristão, eu me sinto totalmente distante dessa realidade, mas eu entendo que nós precisamos sim nos aproximarmos e fazermos diferença, né? Bons cristãos e bons políticos. Eu li uma charge bem divertida falando assim, que depois que o evangélico deixou de ser protestante, a política virou coisa do diabo. É bem isso, né? Nós deixamos de protestar. Então é uma charge, um desenho, né, que brinca com essa frase. E é isso que você falou mesmo, Felipe. A gente tem uma tendência a não querer mais nos envolver com esses assuntos. Eu enxergo mais 2 papéis que o cristão cidadão deve ter. Primeiro, em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, Paulo falando a Timóteo, fala: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Pelos reis e os que exercem autoridade. Então a gente tem o dever, segundo a Bíblia, de orar pelas autoridades. Orar abençoando. E pensa que Paulo estava preso, né, pastor? Constituídas por Deus. Paulo estava preso quando ele falou isso. Sim. Quando ele escreveu a carta a Timóteo. Então ele estava orando pelas autoridades. Pelas autoridades que prenderam. E orando por eles. Interessante. E aí não é um papel, é papel de todo cidadão. Porque parece que a gente está dando uma aula aqui para o cristão. Mas é o papel de todo cidadão, orar pela sua autoridade. Né? E o segundo, eu creio que o cidadão deve ter, o cristão deve ter uma certa separação no apoio, sabe? A gente pode apoiar determinado político, a gente pode ter nossas preferências, mas deve ter uma isenção depois que ele entra no poder. Eu vou dar 2 exemplos da Bíblia, um de um político que era bom, um de que era ruim. Primeiro, Davi. Davi, quando ele pecou, o cristão, no caso antes de Cristo, né? Mas o profeta Natan vai lá e fala na cara dele. Sim. Então ele, apesar de todo o respeito da autoridade que ele tinha essa isenção de ir lá e apontar o pecado. Denunciou o mal ali. De denunciar. Agora, o outro seria o mais extremo, seria Elias e Acabe. Sim. Elias também aponta e denuncia todos os pecados, todo o mal. Então, acho que é um perigo que a igreja corre de, às vezes, colar tanto no político ou em algum partido, ou em alguma ideologia, de que não tem a isenção, como é que se diz? A distância necessária para, quando errar, ter autoridade. também. E já para finalizar, que nosso tempo já está estourando, a última pergunta, e eu já vou dar o gancho para outra aula semana que vem, qual é o papel da igreja, então? Papel da igreja. Papel do Estado, papel do cidadão, papel do cristão. O que é a igreja e qual é o papel da igreja em 5 minutos para a gente encerrar? Aí, pastor. O papel da igreja, eu acho que é achar o ponto de equilíbrio entre nutrir a sua fé de modo espiritual, sem deixar de se envolver com a política de uma forma braçal, pontual, como o Felipe falou aqui. Isso é Tiago. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Para nós, a fé é dos crentes e a obra é do governo. Então, para nós, para o crente leigo, imaturo na política, né? Ele erra completamente em cima daquilo que o Felipe falou. Por quê? Fé e obra andam juntos. Fé e obras andam juntos. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Mas nós, como crentes, adoecemos na política. Então a gente entende o seguinte: a fé com obras é política. Mas a Bíblia fala que a fé com obras é uma fé viva. E a fé sem obras é morta. Então nós temos que manter a nossa fé e se envolver sim com obras. Porém, para quem é que nós delegamos as obras? Quem tem que fazer obras? Quem tem que limpar a praia? Como o Carlos falou. Quem tem que limpar? Quem tem que cuidar da rua? Os nossos funcionários que a gente paga, né? Que a gente paga. Então, obra não é uma coisa do crente. Obra é uma coisa do governo e a única coisa do crente é a fé. A fé. É a fé. É engraçado que até a palavra igreja é chamados para fora. Então a igreja, até uma lição pra gente, que a definição de igreja,
A gente se fechou de uma maneira tão grande, não vou tocar no impuro, porque senão eu me torno impuro. Sim. Mas Jesus vem trazer outro conceito. O Antigo total. Testamento, eu não toco no impuro. Eu já estou falando no sentido espiritual. Eu não toco no impuro, o puro ficava impuro no Antigo Testamento. Jesus vem trazer o seguinte, tocou no impuro e o outro ficou puro. A igreja é chamada para fora, para o quê? Para invadir esses lugares no bom sentido. Sim. E trazer ética, decência, respeito e uma pessoa e dignidade, né? Falta de não corrupção, né? Honestidade nisso. Então eu acho interessante. Eu penso também que o papel da igreja é preparar bons políticos. A gente quer preparar bons missionários, bons pastores, bons professores, bons cristãos. E por que não bons políticos? Por que não? Enviar bons políticos. E eu me lembrei de Daniel, li semana passada, Daniel 1. Quem eram esses jovens, né? Que galgaram esses locais e viveram no meio do governo, né? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Legal. Homens preparados, né? Então o papel da igreja é sim preparar bons homens e bons políticos para que ocupem esses lugares de destaque, entendeu? E que ali sejam como esses homens, né? Sejam bênção, cara. Sejam bênção, né? Amém. Amém, irmãos. Estouramos um pouquinho aí, 5 minutos do tempo. Semana que vem eu vou dar o gancho aqui já. Nós vamos tratar sobre o tema que a gente ia tratar um pouco hoje, mas não deu tempo. Quais aspectos o Estado tem invadido em território e competência da igreja? É assunto bastante complexo. E quais aspectos a igreja tem invadido território do Estado? E eu já dou mais um pontapé, mais uma perguntinha aí para a gente estudar. Nós falamos na primeira aula que ser político é um chamado, ser pastor também é um chamado. Sim. E o pastor que se envolve na política, ele deixa o chamado de ser pastor para virar político? Uma pergunta aí para a gente discutir. A gente tem visto muitas coisas aí na realidade, né? Então já toca nessa pergunta também. Deus abençoe grandemente, aproveite essa aula, estude também. Nós temos sido muito abençoados pelos nossos estudos, tem aberto nossa mente e a gente tem sentido uma responsabilidade maior de ajudar o nosso país para desenvolvimento, tá? Deus abençoe. Queria fazer uma oração, queria pedir então para o pastor Everson orar, encerrando. Eu já orei aqui. Obrigado, Deus. Que o Senhor faça de nós cada vez mais conscientes da responsabilidade como crentes. Sim. E não negligenciarmos a nossa responsabilidade como cidadãos de uma cidade, de um país, de um estado, que saibamos, por meio da Tua Palavra, aprender, entender, equilibrar e equalizar a dupla missão, a dupla jornada que o Senhor nos deu. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.